Pois falo em 5 de janeiro, né? Às vezes, existem coisas que precisam ser repetidas, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de compreender o meu campo político, que é um campo político de esquerda, em reconhecer quando pessoas que estão fora do meu campo político agem acertadamente. É o caso do governador Eduardo Leite. Relativamente à Venezuela, ele publicou uma nota rigorosamente correta, onde deplora o ataque à soberania da Venezuela. Não mistura o tema Maduro, que é um governo ilegítimo, que todos reconhecem, todos que têm bom senso. Portanto, ele se eleva à condição de defesa de um postulado que é um postulado democrático universal. É impressionante a gente não enxergar alguém do campo político adversário, entre aspas, do governador Eduardo Leite, dizendo parabéns do governador. Está numa posição politicamente correta. Ao mesmo tempo, observem o governador no campo de oposição ao governo federal, diz o que diz, e os demais governadores, Tarcísio de Freitas, Zema, Caiado, Ratinho, se associam ao Trump, ao ataque à soberania de um país independente. Por quê? Porque este campo político da extrema-direita, este campo político bolsonarizado, este campo político que qualquer coisa é suficiente para mentir sobre qualquer coisa, faz, desde as feridas do Bolsonaro até o ataque à Venezuela, a tábula rasa que os caracteriza. Eles têm a profundidade que, diria eu, tapa a canela de uma formiga. Nada mais do que isso. Eles são assim. Mas existem coisas que têm que ser repetidas. Já dizia Shakespeare. Se mudares o nome da rosa, ela perderá o seu aroma? Evidentemente que não. Se torceres os fatos, se mentires sobre ele, os fatos vão se modificar? Evidente que não. É uma questão de tempo. Porque o fato, ele é o fato, ele está ali. Ele pode ser aferido. Mas hoje, mas amanhã, é verdade, temos que dizer que existem incautos que embarcam na cantilena de certos políticos que vivem da não política. Os outsiders. Os que dizem que nunca fizeram política e que odeiam a política, mas se encharcam de política todos os dias. Mas é a política do churume, é a política da maledicência. Até hoje ninguém ouviu o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, falar qualquer coisa. Talvez esteja estruturando a sua defesa para a Polícia Federal sobre aqueles 400 paus que foram apreendidos no seu apartamento. E por que eu digo isso de forma gratuita? Não. Para afirmar que atrás de um moralista sempre tem um pervertido. Cuidado, portanto, com as falas altamente moralistas. Isso é um problema em si mesmo. Hoje o Trump já declarou que atacar a Colômbia para ele é uma boa ideia. O México, governado por cartéis de droga, também é uma boa ideia. Quem sabe pegamos a Groenlândia, outra boa ideia. Money, 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 money. Minerais raros na Groenlândia, minerais raros na Venezuela, petróleo na Venezuela. Na Colômbia também, minerais raros. E uma disputa política ideológica que agrada a este bando de escrotos que vivem da não política, ou melhor dizendo, da necropolítica. Não é possível que façam
o que estão fazendo. Tarcísio de Freitas, é uma vergonha. Agora, gente, para variar, estão errando a mão outra vez. Porque quando se abomina a política norte-americana, a neodoutrina Monroe, a América para os americanos, a doutrina que criou a expressão, de onde veio a expressão o quintal dos Estados Unidos, esses caras estão agindo contra o Brasil, patriotas que são. Não canso de dizer e não cansarei de repetir. Na Alemanha, quando invadiram a França, encontraram lá franceses dispostos a sustentar a ocupação. A isso foi dado o nome de República de Vichy. Os fatos são os fatos. Passada a guerra, os fatos todos vieram à tona. E estes franceses traidores da pátria tiveram suas cabeças raspadas, tiveram a inscrição de traidores nas suas vestes e pelas ruas andavam mostrando todas as suas vergonhas, diriam os antigos. Hoje não podemos mais ser isso, porque se tem coisa que deixou de existir, é o chamado pudor. Porque esses caras dizem qualquer coisa sobre qualquer coisa sem nenhum pudor. A Shakespeare, o bardo, em Romeu e Julieta. Se trocares o nome da rosa, ela perderá o seu aroma? Humberto Eco toma para si esta expressão, esta fala, e lança um livro maravilhoso chamado O Nome da Rosa. Mas tem gente que não tem a capacidade de ler sequer outdoor, não lê nem bula de remédio. Vou querer eu que eles conheçam o bardo? Uma turma que é liderada por um semi-descerebrado esperto e carismático, que é Jair, que se quer Messias e não passa de um Bolsonaro. Vou eu querer que os caras conheçam a literatura inglesa, a literatura universal, O Nome da Rosa? O mesmo Humberto Eco que disse, quando se entregou às redes sociais a certas pessoas, liberou-se a estupidez. E a estupidez campeia, e campeia na boca de gente que tem plena informação e sabe exatamente o que está fazendo. Mentem deliberadamente. Mas, já digo eu, não sei se eu vou estar do lado certo da história, não sei. Mas que eu procuro me posicionar a partir de situações, com argumentos que eu possa demonstrar, que sejam aferíveis, que eu não me envergonhe deles. É o que eu procuro fazer. Quando Habermas cria a teoria da razão comunicativa, ele vai dizer que a opinião é legítima quando ela é possível ser sustentada publicamente. O que ele não disse à época? Para que público, cara pálida? Porque o bolsonarismo tem um público cativo, que eu acredito um dia voltará a andar sobre 2 pés, porque hoje andam sobre 4 patas e pastam tudo aquilo que lhes é dado. Pastam com prazer, com vigor e com despudor total. Mas é o que temos por aí. É o que temos por aí. Fortes emoções. Elas virão. Tá bem? Falo em 5 de janeiro, final da tarde. O que eu ouvi hoje durante o dia, gente, é de chorar nos cantinhos. Acreditem.